Bom, hoje é 15 de agosto de 2023. Estou retomando o canal hoje, porque na verdade hoje eu subi um vídeo que ele estava no meu celular há muito tempo e eu achei que talvez fosse pertinente. Eu acabei subindo esse vídeo para tratar de um outro tema. Aliás, esse canal ele tem essa particularidade, né? Ele não tem a periodicidade, né, das publicações, como também não tem um tema específico que eu trate, né? Ele, digamos, é um pouco aleatório, assim, e nesse aspecto, enfim, eu agradeço a paciência, inclusive, daqueles que inadvertidamente caem aqui no canal para me escutar. Mas eu já retomo o vídeo aqui ao canal para falar sobre um tema que ele voltou à voga, enfim, voltou à tona esses dias, de umas semanas para cá, por uma razão que eu vou depois, tentando arrematar um pouco o que eu vou falar aqui, a gente vai entender por que voltou, enfim, que é o termo democracia, o conceito de democracia, que é gozado, porque ele voltou de uma forma como alguns que detêm o poder, por exemplo, da comunicação, que é a mídia hegemônica, eles tentam ter a prerrogativa de terem com eles o conceito do que seja democracia, né? Como se fosse uma coisa absolutamente fechada, definida, que ela tem preceitos que são absolutamente objetivos e que eles sabem exatamente o que seja democracia, né? Então, de fato há será que de fato há um conceito que a gente irrestrito do que seja democracia? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, mas além um pouco daquilo que a palavra, que a etimologia da palavra nos indica, né? Que quando a gente for, né, puxando lá do grego, a gente tem lá, né, o prefixo demos, que de certa forma, né, ele quer dizer povo, e o sufixo krates, né, que de uma certa forma a gente entende como autoridade ou como poder. Então, nessa junção de democracia, puxando da etimologia do grego, a gente chega lá, né, malemar aquele conceito de democracia ou autoridade do povo. Há de fato, a pergunta que eu queria colocar aqui, deixar no ar, né? Há de fato alguma democracia no mundo que você fala, olha, naquele lugar ali, atrás daquele monte ali, atrás daquela cordilheira, enfim, ali se pratica democracia real mesmo, real, né? Quando Platão, por exemplo, falava, né, na sua República, de democracia, da constituição de uma república, essa república, né, essas pessoas que praticariam a democracia, elas eram algumas figuras específicas, né, que teriam a condição de, por exemplo, de eleger, de escolha, né? Então você tinha lá escravos e mulheres, por exemplo, eles não eram suficientemente sujeitos a ponto de participarem da vida democrática, né? Então, o que nós temos ali, claro, era o início, né, daquilo que a gente poderia entender de participação, né? E portanto é uma coisa que ela está colocada ali num contexto histórico, e a partir dele que a gente tem que talvez tentar entender como é que isso ele poderia se desenvolver. Mas se a gente for pensar questões, digamos, mais práticas, eu vou tentar aqui puxar alguns exemplos, vamos dizer assim, né? Começando pelo Brasil, né? Aqui o nosso querido país aqui, enfim, que a gente tem uma democracia representativa, ou seja, as pessoas são eleitas, né, para serem representantes da sociedade, vamos dizer assim,
elas são eleitas. Então nós temos uma democracia representativa. Eu queria puxar para a gente pensar sobre isso, primeiro, como é que é a composição do Congresso Nacional, né? Sobretudo da Câmara dos Deputados, né? Eles ali representam, aqueles 500 e tantos deputados, eles representam o conjunto da sociedade brasileira. A gente pode entender isso, porque essa é o que se diz, né? A propaganda que se diz, né, da democracia brasileira é que nós temos lá um conjunto de 500 e poucos deputados, tem os senadores também, mas aqueles deputados, eles representam o conjunto da sociedade brasileira. Isso é verdade? Isso de fato acontece? Então vamos pensar um pouco nisso, com a matemática. Nós temos 205, né, 200 e poucos milhões de brasileiros e brasileiras. Sei lá, não sei os números exatos, mas dos 200 e pouco mais de 200 milhões, nós temos o quê? 130, 140, não sei, trabalhadores e trabalhadoras no Brasil? Eu diria que, né, só para a gente ter uma linha de raciocínio, eu acho que esse número é válido para a gente pensar. Então nós temos isso, 130, 140 milhões, sei, mais de 100 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, e nós temos, sei lá, alguns poucos milhares aí de grandes empresários no Brasil, né? Eu diria, eu perguntaria, quem está mais representado lá na Câmara dos Deputados ou no Congresso Nacional? São esses mais de 100 milhões de trabalhadores ou esse conjunto menor que são os grandes empresários? A gente sabe, evidentemente, que quem está representado lá, de fato, são os empresários, os grandes empresários. Mais que os empresários, os grandes empresários. Peguemos uma outra classe, enfim, os professores, que são aqueles professores que dão aulas sobre essas estruturas mais precárias possíveis, né? Dão aula nas escolas primárias, nas periferias do Brasil, enfim, até os professores universitários, enfim, né? Quantos são eles? São muitos, né? São milhões e milhões também. E nós temos lá, por outro lado, uma elite que são, digamos, eu não chamaria de educadores, mas são empresários da educação, donos da Estácio, por exemplo, entre outros. Quem é que está representado lá? No Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados? São esses professores e professoras ou são esses grandes empresários? Agricultores familiares, né? Boias frias, enfim, essa gente que passa fome, que alguns deles são escravizados, né, no campo, né? E por outro lado nós temos, quantos são esses? São também milhões. E quantos são aqueles que são os grandes latifundiários, né? Os grandes empresários do agronegócio? A diferença numérica de um e outro é enorme, a gente sabe disso. No entanto, quem é que está mais representado lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados? Evidentemente que é um grupo da elite que está ali representado. E nós poderíamos fragmentar isso por todos os setores, né? Então, diante disso, podemos dizer que a gente vive numa democracia, de fato, no Brasil, né? A gente poderia pensar, sei lá, em outros países, por exemplo. Tem um país que ele há pelo menos 6 décadas, dizem que em Cuba não há democracia, né? Enfim, porque lá não se vota para presidente, por exemplo, né? E tem a questão do partido único. Por outro lado, talvez não haja exemplo no mundo de uma sociedade que vote tanto como em Cuba, né? Se vota para prefeitos lá, né? Para deputados, se vota para conselheiros de todas as áreas, conselheiro de saúde e tal. A vida nesse aspecto de escolha de representantes é muito usual, se discute muito,
né? As questões em Cuba são muito politizadas, mas naquele conceito, perdão, naquele conceito que se tem de democracia, não haveria democracia, porque você tem um partido único e você não escolhe o presidente da República. Muito bem, um outro país que a gente sempre está aí em voga, sobretudo para fazer o contraponto da democracia, é a Venezuela de uns tempos para cá, de Chávez para cá. Não se discutia, é gozado que não se discutia se havia ou não democracia na Venezuela antes, né, do Chávez ser eleito, né? Antes você tinha a direita constantemente governando Venezuela, com um índice de socioeconômico lá, sempre foi de 80% mais ou menos da população vivendo da linha da pobreza para baixo, mas naquele período nunca se discutiu em Venezuela se lá se vivia democracia ou não. Mas enfim, hoje se vive democracia. Por exemplo, você tem lá na Venezuela, lá se elege para presidente. Toda a cadeia de representantes, a começar pelo presidente da República, é eleito pelo povo, né? E na Venezuela tem uma particularidade. Você tem a eleição, 2 anos depois da eleição, você tem lá digamos um referendo, uma consulta popular para dizer se aquele governante ele continua ou não, se está sendo bom ou não. Esse aspecto tem uma democracia que pouquíssimos outros países do mundo têm. Por outro lado, a gente sabe, evidentemente sabe, que você tem lá uma ligação profunda do governo atual com as Forças Armadas. E aí a gente sabe, né, claramente, que até por uma questão de proteção, isso é feito do governo venezuelano, você tem ali troca de favores, que evidentemente existem ali, né? E ao mesmo tempo que há muitas denúncias de perseguição política. Então, podemos dizer, de certa forma, que a democracia ali ela é de certa forma, discutível, né? Ela é discutível, como é no Brasil, enfim. E a gente pode pegar aqui experiências em todos os continentes, vamos dizer assim, né? Na África, né, colonizada desde sempre, mesmo aqui na América Latina e em outros países e tal. Mas quando surgiu essa discussão na rede, eu escrevi aqui no Facebook, enfim, para instigar um pouco essa discussão, eu escrevi aqui, eu vou dar uma lidinha rapidinha, porque a questão que se colocava era do presidente Lula receber aqui o Maduro, né, presidente da Venezuela, enfim, num país ditatorial, né, e aí um absurdo, né? Então e aí eu fiz esse textinho aqui que eu queria compartilhar com vocês. Eu coloquei assim: da série obviedades que precisam ser ditas. Eu coloco lá, claro, evidente, óbvio que o conceito de democracia, como disse o Lula, depois eu retomo um pouco isso, é relativo, né? Aliás, como todos os conceitos, né? E aí eu coloco assim, começo a falar do texto em si, que é um texto curto, que eu começo dizendo assim, com uma pergunta: de qual país estamos falando? Né? Instigando um pouco. E escrevo: tudo começou com a expansão territorial. Na marcha para o oeste, os indígenas foram exterminados. Nas anexações de territórios mexicanos, a escravidão, que já não mais havia no México, retoma com toda a força e, mesmo depois de abolida, segue com massacres e um apartheid oficial até o final da década de 60. Intervenções foram várias e de formas variadas, ora de forma direta, ocupando, ora alternando ou preservando regimes de seu interesse na América Latina, e depois da Segunda Guerra, com intervenções em cada canto do planeta. E interesses, entre aspas,
significam, por vezes, apoio a ditaduras sanguinárias. Apenas no século XXI, invadiu o Afeganistão, o Iraque, bombardeou a Líbia, interferiu diretamente nos massacres ocorridos na Síria, no Sudão, no Iêmen, além de apoiar militar e politicamente os assassinatos na faixa de Gaza, Jerusalém Oriental, Cisjordânia e na fronteira israelense-libanesa. Agora, há pouco tempo, em 2021. Aqui, em Terra Brasília, apoiou o golpe civil-militar de 64, grampeou e ajudou a derrubar uma presidenta eleita e a tirar da disputa eleitoral o presidente que venceria a eleição de 2018. Se arroga de ser a maior democracia do mundo, mesmo tendo uma eleição muito peculiar, em que se escolhem alguns delegados para definirem entre dois candidatos do mesmo campo ideológico quem vai continuar interferindo no destino do mundo. Esse país foi o único a despejar 2 bombas atômicas na cabeça de pessoas. Sobre este país, a mídia hegemônica fica indignada quando recebemos o seu presidente? Uma pergunta. Sobre este país, a mídia hegemônica fica indignada quando recebemos o seu presidente? Pois bem, será que é da Venezuela que nós estamos falando? Então, eu fiz esse texto porque essa é a questão. A questão ela voltou à tona porque em um dado momento o Lula faz discursos no mundo inteiro, já viaja para outros fóruns internacionais e aqui no Brasil, enfim, e ele faz os seus discursos, né? E a mídia, essa mídia hegemônica, eles ficam sempre tentando pinçar ali, né, uma frase que aí ela vai tirar do contexto, né? E colocar num caldeirão maior para que dali você possa tirar algumas análises, enfim, né, pseudoanálises. A frase do Lula que suscitou toda essa discussão é que o Lula disse o seguinte, que democracia é relativa, né? Ou seja, ele quis dizer que o conceito de democracia é relativo. E ele foi bombardeado por essa mídia hegemônica porque disse isso, que democracia é isso, né? Que democracia é relativo, né? O conceito de democracia é relativo. E aquilo, né, que eu estava dizendo no começo, quer dizer, eles se arrogam a ter o poder de definir o que significa democracia. Então, o que o Lula está dizendo, como assim? Democracia relativa? Claro que não é relativa, né? Tá ali, né? Nós temos ali. E aí talvez o exemplo, né, que os Estados Unidos coloquem pra gente é isso. Pô, nós somos a maior democracia do Ocidente e tal, né? E com isso que eu acabei de relatar aqui, né? Isto que os Estados Unidos pratica no século XX inteiro, a gente pode considerar como democracia? Esses outros exemplos que eu dei aqui, a gente pode chegar a definir que democracia ela está dentro desta caixinha e, portanto, ela não escapa. É uma caixinha fechada que dali daquela caixinha não escapa nada. Eu diria que não. Quer dizer, eu acho que como todo conceito, né, o conceito de democracia ele é claramente relativo. Eu diria que, mais do que isso, eu diria que obviamente, claramente, né, o conceito de democracia ele é relativo. Não tem como não ser, né? Ele é, digamos, um conceito que ele tá dado aí como uma perspectiva, né? Mas ele não está como um bem objetivo e assim dado como tal. Portanto, eu quis fazer esse vídeo porque isso me incomodou de certa forma, porque mais uma vez eles puxaram uma frase dita ali e essa frase do Lula ela não precisa nem ser defendida naquele sentido de pô, tirou do contexto. Não, ela se encerra nela mesma.
democracia é um conceito relativo. O Lula ele externou uma questão, uma condição que ela é absolutamente óbvia. Tá bom, gente, eu só queria deixar isso registrado. Eu falei um pouco sobre registros nesse vídeo que eu subi há pouco. Então é mais um vídeo, enfim, uma participação minha aqui para ficar registrado no canal. Tá bom? Até a próxima, gente. Obrigado.